Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Podcast PL Brazil. 2 goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen in Premier League football. Unbelievable! Girlfriend, you gotta get it right. Girlfriend, you gotta learn to fight. Girlfriend, you gotta get it right. Keep your eyes on the prize. Salve, salve, amantes do melhor futebol do mundo! Tá começando mais uma edição do Podcast PL Brasil e o papo dessa semana é Manchester United de José Mourinho. É, o time dos Red Devils que não está agradando tanto assim o seu torcedor nesse começo de temporada. E é por isso que a gente vem aqui nessa semana explicar para os torcedores, né, que não acompanham tanto o Manchester United e bater o martelo e falar por que tá acontecendo isso, por que o time tá tão conturbado desta maneira. E pra gente falar sobre isso, sobre esse tema quentíssimo, convido aqui os meus dois grandes comentaristas de sempre. A começar por você, Matheus Capanema. Seja bem-vindo a mais uma edição. Muito obrigado, Julião. Vamos para mais uma edição do Podcast PL Brasil, sempre ao seu lado, ao lado do Brenão. É sempre um prazer estar com vocês e vamos falar do United, né? O United que muitos têm criticado nesse início de temporada. Vamos debater um pouquinho sobre isso e temos um especialista, né, Julião? Que já você vai apresentar pra galera. Então calma aí, galera, que daqui a pouco eu revelo quem que é o nosso grande convidado de hoje. Enquanto isso, celebro aqui mais uma participação do meu amigo carioca sagaz, Breno Mauro. Tamo junto, meu amigo. Tamo junto, saudações amigos ligados no Podcast PL Brasil, edição número 38. Sempre com vocês, né, Júlio e Capa. Vamos falar sobre o instável mundo de Manchester United pós Alex Ferguson, né, versão José Mourinho. As coisas não andam bem após o empate em Old Trafford com o Wolverhampton por 1-1. Manchester United está à deriva e nada melhor do que contar com um especialista, né, para poder falar um pouquinho mais sobre esse time, uma pessoa que acompanha mais de perto, que é torcedor desse gigante do futebol inglês, que é Lucas Filos. Ele é blogueiro do ESPN FC Brasil e colaborador do Future. Lá na ESPN ele comanda o blog Stratford End, né, não, Lucas? Seja bem-vindo, cara, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra ter você aqui com a gente hoje. Isso aí, valeu, Júlio. Prazer estar participando pela primeira vez desse podcast especificamente. Já fiz coisa junto com uma galera aí que tá no futebol inglês, nas discussões de sempre, e bom tá chegando aí num novo público, então, né? É um time que tem muita questão a ser respondida, né? Então, sempre é bom tá conversando sobre o assunto. E é isso aí. Então, no programa de hoje a gente vai colocar os pingos nos is desse Manchester United que não tá agradando nem um pouco o seu torcedor fanático. E só pra gente dar uma recapitulada, né, nessa início de temporada, né, do Manchester United, pessoal, ele já acumulou 3 vitórias, 2 derrotas e um empate na Premier League, né? Ganhou na estreia do campeonato do Leicester por 2-1, depois perdeu de forma inacreditável pro Brighton por 3-2. Depois uma segunda derrota seguida para o Tottenham Hotspur, né, com grande atuação do brasileiro Lucas. Depois ganhou do Burnley, ganhou do Watford e empatou na última rodada contra os Lobos, Wolverhampton. E pra gente começar esse debate de hoje, né, Lucas, eu quero saber de você. O que tá acontecendo com esse Manchester United? Esse time tão grande que há pouco tempo atrás estava arrasando, conquistando o título a rodo do campeonato inglês, mas que agora tá deixando um pouco a desejar. Explica aí pra gente. Cara, então, pra explicar de uma forma mais detalhada, acho que só uma tese mesmo, porque é muita coisa envolvida, não dá nem pra apontar algum fator específico assim e dizer é isso, é o Mourinho, é a direção, é o elenco. É uma soma de vários fatores, porque é claro que o cara que tá ali pra resolver tudo isso é o Mourinho, mas não é só ele também, porque é algo que vem da diretoria que parece não ter um plano. Parece não, na verdade é algo até já que o clube meio que deixa claro indiretamente, porque estão numa busca agora meio desesperada por um diretor de futebol para conseguir dar uma cara, a criar um projeto de verdade e não ficar só naquela coisa de trouxe treinador por indicação, no caso o Moyes, né, quando o Ferguson saiu, depois foi no Van Gaal, depois de uma Copa muito boa, surfou nessa onda aí do Van Gaal, trouxe os holandeses e tal, não deu certo, já pulou pro Mourinho, que é um cara que tem uma carreira indiscutível, assim, né, de qualidade, títulos, mas que também com ele, no começo até
deu uma animada, assim, todo mundo até, a maioria gostou da contratação e dos primeiros sinais, mas aos poucos a gente foi vendo que a sequência não faria tanto sentido, porque a gente vê as contratações falhando em resolver problemas crônicos, problemas de anos, ou demorando para conseguir resolver alguma coisa, até dentro de campo e na formação do elenco mesmo, que a gente vê alguns buracos que existem ali desde a época do Ferguson. A zaga ainda não conseguiu se firmar, tanto é que Smalling e Jones estão ali há quase 10 anos, não agradam muita gente e costumeiramente são titulares, principalmente o Smalling. A gente não tem um ponta-direita há muito tempo, então é uma questão que vem desde a diretoria, passa pelo chairman do clube, que é o Ed Woodward, um cara que faz um trabalho muito bom em termos comerciais, mas na parte do futebol é meio perdido, e um Mourinho que também parece estar ainda mais perdido dentro desse cenário, não sabe exatamente que caminho seguir, e isso acaba passando uma insegurança para o time, né? É uma soma de muitos fatores então, né, Lucas? E queria jogar agora um tema para a roda, que é especificamente José Mourinho, né, o técnico do Manchester United. Você disse que indiscutivelmente ele tem uma carreira brilhante, né? Já ganhou o título de Champions League pelo Porto, pela Inter, ganhou todos os campeonatos nacionais pelos quais ele disputou, mas o Manchester United parece que ele está cada vez mais perdendo o controle do time, né? A gente vê atualmente brigas dos bastidores com jogadores como Pogba, teve uma notícia hoje, né, falando que as coisas não estão boas entre os dois. Então, Capa, Breno, tá difícil também, né? Assim, essa parte, digamos assim, de vestiário, também de tática, né? Porque por mais que o Manchester United tenha uma formação tática, entre aspas, definida, não é algo que agrada aos olhos do torcedor, né? Bom, Mourinho chega à terceira temporada no Manchester United, começou em 2016, 2017, ano passado, 2017, 2018 continuou e agora continua agora, e fica muito mais evidente nesse momento da temporada, e é o momento inicial, de que o desgaste ele já está aparecendo, né? O desgaste está se mostrando. Após o empate com o Wolverhampton em casa, Mourinho ele foi crítico, né? Ele foi enfático e falou que o time não tinha muita intensidade, não disputava a bola assim como o time do Wolverhampton disputava, e o Pogba deu uma indireta que precisava jogar em casa de uma maneira mais positiva, né? Propós para frente, né? No ataque, isso soou como uma indireta ao José Mourinho, dizendo que o José Mourinho poderia ter armado errado. Então já está evidente já na mídia de que o ambiente não é bom. E o Mourinho é aquele cara que ele precisa ter um elenco, né, nas suas mãos para ele poder tirar o máximo de cada jogador para implantar esse estilo de jogo. E eu tô vendo o Mourinho nessa temporada um pouco confuso, porque ele alterna muito os times. Assim, não parece que tem um sistema de jogo que ele permita competir com os times lá da frente, né? Que digamos assim, começou contra o Leicester na primeira rodada com o Andreas Pereira, Fred e Pogba no meio campo, depois na terceira rodada mudou para Matip, Pogba e Fred, depois trouxe o Fellaini de volta contra o Burnley, né? E aí manteve mais pesado o meio campo contra o Watford, Fellaini e Matip. Então ficou são esquemas diferentes, parece que ele está colocando o time diferente a cada situação de jogo, mas a meu ver parece que ele está um pouco perdido. Eu discordo de você, Breno, em algumas partes. Eu acho que o campeonato do Mourinho é ruim, deixa assim a desejar, mas é o seguinte, eu acho que taticamente falando, ele sabe o que faz, ele sabe o que quer fazer. No sentido que você falou, que talvez ele se ache que está no mesmo patamar do Liverpool, eu acho que é o contrário. Eu acho que ele simplesmente não ganha os jogos dos times grandes no momento, ou não está tendo um time páreo a páreo com os grandes, batendo de frente, por achar que está abaixo. E isso eu acho que pode ser uma dificuldade que ele está tendo. Por que achar que está abaixo? Fred e o Pogba, na minha opinião, já são intocáveis por esse início de temporada. O Pogba vem criticando ele, vem sim, mas ele vem jogando bola. O Pogba vem melhorando bastante nos últimos jogos. A zaga começando um pouco mais a se acertar. Acho que precisa de mais de um encaixe do meio campo junto com a zaga e com o ataque. Essa transição, esse conjunto, né? Essas linhas mais próximas. Acho que precisa um pouco mais de encaixe que tá faltando, tá deixando muito espaço. Mas ainda assim, eu acho que eu vejo o trabalho de Mourinho não como péssimo, eu vejo como um trabalho ok. Mas o Manchester United pede mais que o ok. Essa é a grande crítica. Ele precisa jogar pra frente, ele precisa ter a posse de bola, igual teve contra o Wolves. Não foi tão mal assim, o time não foi mal. Sofreu muito na marcação do lado esquerdo com o Luke Shaw, sofreu demais por ali.
Por quê? Porque os atacantes, os laterais do Manchester sobem demais e deixa a desejar nesse retorno, né? Nessa volta, nesse contra-ataque onde tem espaço. Então, assim, tem que acertar detalhes. Eu acho que eles perderam um pouquinho nessa tática, ele tinha que deixar o DNA para se reestruturar, para ter a equipe mais centrada e o saber como jogar. E Fellaini não é titular de time do Manchester United, né, pessoal? E você tocou num bom ponto, Capa, que são os rendimentos dos jogadores do United. Eu acho que, como você já falou, o Sanches ele tá deixando a desejar, o Lukaku deixa a desejar, o Pogba às vezes não aparece, quando aparece bem. Quando aparece, às vezes aparece sozinho e com o Fred do lado dele fazendo boas atuações. Eu acho que o time não dá para colocar tudo na conta do Mourinho, e sim o time. O sistema do time ainda não está encaixado, o elenco precisa ser fechado, mas os jogadores precisam colaborar também, os jogadores precisam colocar à disposição. O Mourinho sabe mais do que ninguém como encarar a Premier League, mas eu acho que os jogadores não estão correspondendo à altura para que possa dar esse salto de qualidade. E Lucas, como que você vê, né, como você avalia esse início de temporada? Você acha que realmente o United tá com um elenco que é páreo, né, em relação ao Chelsea, ao City, ao Liverpool, que estão em condições melhores na tabela, né? E é um trabalho ok, é um trabalho que tá sendo ruim? Como que você avalia aí, né, como torcedor e como pessoa que acompanha diariamente o clube? Cara, então, eu acho que a temporada em si, ela vai novamente, digamos assim, acabar muito antes do que a gente espera. Eu acho que ali pelo fim do ano a gente já vai ter certeza absoluta que não vamos brigar pelo título e nada, e Champions é muito difícil com tanto time bom. Então, no geral, eu acho que novamente vai ser decepcionante. Mas ela já teve algumas mini fases dentro desse mês até, desde o último, na verdade. Os últimos jogos, na verdade, o time até melhorou e fez atuações boas. O humor da torcida nas últimas 3 semanas, ou em setembro no geral, não era tão ruim assim comparado ao que a gente vê na imprensa ou há um mês atrás. Porque até depois daquele jogo contra o Tottenham, que o United levou 3-0 em casa, isso é inaceitável, a gente viu o time mudando um pouco de postura e sendo mais agressivo, mais até confiante um pouco depois daquilo no que poderia produzir, porque aquele jogo, principalmente no primeiro tempo, criou futebol, jogou bem, conseguiu fazer um futebol que animasse a torcida e que desse resultado até certo ponto. Se o Lukaku guarda uma bola ali, era jogo para ganhar e o Mourinho ser elogiado. Então perceberam que, opa, aqui tem qualidade, e se a gente jogar de uma forma mais confiante e positiva, não digo só em questão de estilo, de posse de bola, sem posse de bola, mas com mais confiança mesmo, pode sim render e se aproximar dos times que hoje em dia estão no topo. Então os últimos jogos foram bons, mas o time ainda deixa claro que, até pelaquela questão que o Matheus falou do DNA, não tem um padrão, não tem um caminho que é seguido há algum tempo ou que indica que vai ser seguido daqui para frente. Fica muito complicado até para os próprios jogadores entenderem as funções que eles têm que desempenhar, quando, onde, em campo. Então fica meio que um quebra-cabeça assim, bem confuso de entender. Isso que eu ia te perguntar agora, como que o United do Mourinho tá tentando jogar nesse início de temporada, né? Tem algum esquema tático que tá sendo mais utilizado? Quais estão sendo essas variações aí mais perceptíveis? Ele, na verdade, muda em alguns momentos. Usou os 3 zagueiros contra o Tottenham. Um dos zagueiros, inclusive, era o Ander Herrera, né? Uma tentativa ali de parar um pouco as subidas do Lucas de um jeito bem combativo, mas o Pochettino mostrou o técnico inteligente que é e acabou superando no segundo tempo. E a tática principal seria o 4-3-3. A tentativa é de unir aquele meio-campo Matip, Pogba e Fred, mas o Fellaini é um cara que vem entrando bastante e acho que nessa temporada pode ter até um número semelhante de minutos ao do Fred, que tem muito mais qualidade, claro, mas por uma questão de característica, eu acho que o Mourinho vai continuar utilizando o Fellaini como ele fez nos últimos jogos, que é para dar uma base um pouco mais atrás, aquele cara para segurar mesmo o time de um jeito bem físico, algo que o Mourinho sempre gostou, e liberar um pouco mais jogadores ofensivos.
e até vem dando certo nos últimos jogos em questão de desempenho. Se o resultado, por exemplo, contra o Wolves foi péssimo, o jogo em si também eu achei que foi até bom. Então é algo que eu acho que vai continuar sendo utilizado. O problema, eu acho que não é nem a questão da formação, mas as funções que os jogadores desempenham e a movimentação deles dentro da mesma, assim. Porque a estrela do ataque, o Sanches, ainda não sabe também o que fazer, porque parece visível que o time renderia melhor com ele chegando mais perto do gol, e ele simplesmente não tá fazendo gol, e ele tenta muito forçar a jogada vindo de trás, ser aquele cara criativo, e isso acaba atrapalhando o time no geral, porque perde um potencial dele lá na frente, o jogador erra muito e perde confiança, e o Pogba é esse cara para criar vindo de trás, acaba muitas vezes batendo com ele. E no ataque, que não tem também um ponta direita titular absoluto, acaba faltando entrosamento, assim, movimentação. A gente vê algo que não dá para decifrar muito bem, parece algo fora de coordenação, assim. A pergunta que muito torcedor faz há alguns anos é o que eles fazem no treinamento, porque parece um time que começou a jogar semana passada. Eu acho que, assim, nos 3 anos, eu concordo totalmente com você que o United mudou várias vezes o padrão de jogo, várias vezes o estilo de jogo do time, né? E mudou várias vezes ainda o modelo de jogo do time, e isso é o perigoso. Você não pode ficar mudando o modelo de jogo, esse DNA que você tem que fazer, né? 3 anos você não sabe como jogar, é um pouco absurdo. O Klopp teve dificuldades no início, bateu o pé, o padrão, por exemplo, e continua firme e forte até hoje. Falando do United, é o seguinte: esses 3 jogadores do meio de campo são fundamentais nesse time, só que ao mesmo tempo eles são muito cobrados, assim, eles são muito desgastados. Eles têm que fazer o box to box, os 3 ao mesmo tempo, praticamente, e esse do meio, que é o Fellaini, ou o Matip, ou o Ander Herrera, fazendo a cobertura ao mesmo tempo dos laterais. Por quê? Porque os laterais sobem demais, os laterais dão a amplitude que o time precisa. Então, assim, quem dá esse espaçamento, né, lateral para o time são realmente os laterais e não são os pontas. Os 3 no meio de campo fazem a saída de jogo, a qualidade de jogo, né, essa troca de passes, essa infiltração que o Lingard, o Sanches e o Lukaku podem fazer. Só que é o seguinte: o Sanches e o Lingard, eles são muito mais avançados interiores do que extremos, né? Eles jogam muito mais por dentro do que por fora. No caso, eles não é aquela jogada que o Sanches vai pegar e fazer no Arsenal, que era partir para cima e até a linha de fundo e cruzar. A jogada do Sanches é cortar para o meio e tentar uma bola pro Lukaku, e tentar uma bola pro Lingard, igual foi no último jogo, ou tentar uma infiltração com o Pogba, que um desses 3 volantes, esses 3 meias, né, como vocês quiserem chamar, eles também infiltram demais em relação aos atacantes. Toda hora tem uma troca, né? O atacante vem, o Lukaku sai para fazer o pivô, por exemplo, a bola tá com o Fred, o Sanches entra e o Lingard entra fazendo o facão, fazendo essa entrada em diagonal. Então, assim, e quem passa sempre pelas laterais são realmente os laterais. E isso parece que o time é um pouco bagunçado às vezes, mas realmente não é. É o estilo de jogo dele. É o estilo de jogo que ele quer e tem adotado, só que o problema é que o Sanches não está fazendo isso tão bem, porque é o jogador que joga aberto, e isso causa esse transtorno, né? Essa preocupação da torcida, essa reclamação. Esse modelo um pouco atrapalhado, eu diria, né, Júlio? E posso complementar rapidinho, Júlio? Pode, fica à vontade, Brenão, vai lá. O Sanches, ele tem 831 minutos sem fazer gol na Premier League. O último gol do Sanches, do Alexis Sanches, foi contra o Swansea, em 31 de março. Ele é pago 500 mil libras por semana. Então é um investimento que não está rendendo, né? E tem que saber o porquê, né? Porque no Arsenal ele era uma engrenagem, era um jogador importante para a engrenagem do time, e não está conseguindo render a altura no Manchester United. A camisa pesa também, né, Brenão? Tem esses detalhes que são poucos utilizados, mas que realmente fazem diferença. Tem jogador que não encaixa, né? Tem jogador que tem que ser o cara do time, e ele não vai ser o cara com o Pogba, com o Lukaku. Então, assim, acho que pode ser um pouco do problema, assim, essa relação, essa guerra de egos, eu diria, é um pouco problemática no United. Com certeza. A adaptação também, acho, questão do Sanches até a cidade. Lógico, depende muito do estilo do cara, mas, por exemplo, o Di Maria também não deu muito certo. O Sanches, um cara que em Londres, Londres também, claro, tem a questão do frio, mas ele já estava mais acostumado, já conhecia o lugar, conhecia o ambiente, é uma cidade maior e tal. E era jogado em função dele também, né? Então, assim, acaba que facilita.
Muda muita coisa. E acho que a vida pessoal dele também pode afetar na questão da confiança. Ele não parece ainda imerso na cidade. Com certeza não tá, na verdade, pelo que Adaptado, a gente repara. E isso faz diferença. Às vezes a gente foca muito assim no campo, que lógico, é o que importa, né? Mas esquece que às vezes é um ser humano ali. Eu acho que ele passa por um ano assim um pouco complicado. Desde o começo que ele tava querendo sair do Arsenal, lá em dezembro, na verdade, a questão de poder ter ido pro City, foi pro United, viu que talvez poderia ter feito uma escolha melhor, já estaria com o título da Premier League e disputando de novo. Teve até a questão de, se não me engano, ele terminou relacionamento há pouco tempo. Eu acho que ele é um cara que tá um pouco desligado e em um time que, no geral, já está desligado, isso acaba se potencializando, assim. E Lucas, é o que acontece com o Fabinho no Liverpool, né? Ele jogou um bolão pelo Mônaco, veio da Ligue 1, veio pra Premier League e até agora muitos davam como titular e não conseguiu ainda se adaptar, né? Então tem essa questão aí também do pessoal do extracampo. E eu queria saber de você o seguinte, com esse elenco que o Mourinho tem em mãos, quais seriam os seus 11 titulares ideais do Manchester United hoje, atualmente? Uma pergunta um pouco difícil porque vai muito do que a gente realmente quer e do que a gente tem expectativa que possa acontecer. Mas eu diria assim, pela minha preferência, começando claro com o De Gea no gol, incontestável, e na direita eu já faria a troca agora que o torcedor espera um pouco mais pra frente, no caso o Diogo Dalot, que veio do Porto já no lugar do Valência, que é um time que, como o próprio Matheus falou, depende muito dos laterais ultrapassando, e o Valência não consegue ser influente no campo ofensivo desde 2011, então eu acho que é melhor colocar um cara que tenha perspectiva por ali. Ele mostrou na estreia dele contra o Young Boys na Champions. Na zaga é uma questão difícil porque, para mim e para muita gente, tem que insistir em Bailly e Lindelof, os caras que o próprio Mourinho contratou por uma grana boa, e é isso, tentar fazer um caminho para frente e não ficar forçando esse retorno a Smalling e Phil Jones, que, como eu falei, estão há algum tempo e não rendem. Na esquerda eu iria de Luke Shaw, claro, para mim é o melhor jogador do United na temporada até agora. Foi até eleito, né? Foi eleito o jogador de agosto. Foi eleito jogador do mês. E até o De Gea, que começou nos primeiros jogos um pouquinho falhando, assim, sem ser o mesmo, o Shaw acabou superando todo mundo. No meio é o trio que é para ser mesmo, Matip, Fred e Pogba. Pogba mais para a esquerda e Fred mais para a direita, tendo que se adaptar um pouquinho. E no ataque, eu entendendo que o Sanches ainda é um cara que sabe jogar futebol, só tá escondido em algum lugar, até manteria ele no time, muito pelo investimento também. É o cara que ganha 500 mil libras por semana, é o cara que veio para ser um dos caras mais importantes do time, só que eu trocaria ele para direita. Eu acho que a questão de Martial e Rashford terem que se desenvolver tá acabando sendo desperdiçada pelo Mourinho, porque tá utilizando às vezes em momentos inoportunos ou não utilizando jogadores do modo devido ou na posição devida, e o Sanches já mostrou que há algum tempo não tá rendendo por ali. Talvez uma mudança de Sanches para direita e, na minha preferência, o Martial na esquerda poderia dar um up assim nos dois. E no ataque o Lukaku, que até nos últimos jogos vi gente pedindo uma troca pelo Rashford, mas não tem como. Mas faria esse ataque com Martial, Lukaku e Sanches na direita, com o Lingard disputando essa posição e jogando algumas partidas se o Alexis não acordar. É isso aí então, galera. E olha só, vamos reunir, né, tudo que a gente falou até agora nesse podcast. A gente falou que tem os problemas relacionados à diretoria do United, que também tá atrapalhando, né, essa questão da diretoria de futebol, que não tá se entendendo muito bem. Falamos do Mourinho, dos problemas dele estar perdido com os jogadores, dos próprios jogadores, não estão conseguindo, né, encaixar o seu melhor futebol. E o melhor exemplo disso é o Alexis Sanches, que é puta jogador, mas não tá conseguindo uma boa fase com a camisa dos Red Devils. E também essa questão de se entrosar, né, que parece que não tá tendo essa química. Então são vários fatores que estão fazendo o Manchester United ter esse começo de temporada muito ruim, galera. Não muito ruim, né? Mas de altos e baixos, digamos assim, de uma montanha russa, né? E pra gente finalizar então agora, essa questão do Manchester United, Lucas, você insistiria com o Mourinho até o final da temporada, daria outra temporada pra ele também, em 2019/2020, ou você acha que tem técnico melhor aí no mercado de trabalho pra poder ser explorado de uma maneira mais correta, né, e que enche os olhos do torcedor do United, como o grandioso Sir Alex Ferguson fez, né, durante 26 anos? Eu sou a favor da mudança, mas não acho que vai acontecer agora, e até entendo os motivos para no meio
meio da temporada não mudar tudo de uma vez e pegar talvez treinador que não consiga também colocar um time qualificado em campo pela pressão e por pegar no meio do campeonato, né? Eu acho que vai acabar acontecendo para a próxima temporada, é o que eu faria, esperava acabar para ter mais opções também no mercado, ver se algum treinador vai sair, se alguém vai declarar interesse pelo menos de assumir o time, porque acho que agora é difícil. O próprio Zidane, que é bem especulado, acho que não assumiria o time agora, deve esperar um time para começar do zero, né? E na próxima temporada eu vejo alguns nomes. O meu preferido, na verdade, era o Thomas Tuchel, que foi pro PSG. Não tá fazendo um bom início lá, mas ainda confio na capacidade dele. E até da própria Premier League, o Pochettino, para mim, tem tudo para ser um dos melhores técnicos do mundo. Na verdade, já é, mas acho que em um time que permita ele disputar títulos com mais constância, não que o United seja exemplo em disputa de títulos recentemente, mas acho que com a grana que ele teria nas mãos, poderia fazer um trabalho assim, e com alguns nomes assim um pouco abaixo, como o Leonardo Jardim do Mônaco, mas eu preciso primeiro avaliar o trabalho dele nessa temporada com um time bem menos opções. Ele já se provou que é inteligente em transições, mas quero ver mais um pouco. E tem também o Nagelsmann do Hoffenheim, que para mim, não já para a próxima temporada, mas daqui talvez umas 2, 3, se houver a opção de vir. Até porque ele vai pro RB, né? Por isso mesmo. Acho que daqui uns anos ainda ele vai acabar assumindo um time de maior porte depois dessa parada, eu acho, no RB. Brenão e Capa, agora a última palavra com vocês dois. Pode começar você, Capa. Você concorda com o Lucas? Você daria esse final de temporada pro Mourinho? Quem sabe, né? O cara não consegue ajeitar as coisas lá no Teatro dos Sonhos. Não, com certeza. Eu acho que até o final da temporada ele tem que ficar assim. Não tem um motivo claro pra falar, ele tá jogando mal, ele não tá conseguindo resultado. Pô, ele tá jogando mal, mas o resultado tá até vindo, sabe? Ele não tá fazendo uma temporada horrível. E conquistou títulos, né, Capa? Copa da Liga, Community Shield, Europa League. O Klopp teve tempo, né? Ainda tem tempo, né? Não venceu ainda pelo Liverpool, por exemplo, e tá com a confiança lá em cima. Tudo bem, o time dele acertou agora. Mas o Mourinho pode acertar a qualquer momento também. A gente sabe da capacidade desse treinador, a gente sabe da inteligência dele. Eu acho que ele tem que primeiro organizar esse elenco, botar a cabeça no chão, que eu acho que ele é o... Não vou falar que ele é o cara pro United, porque o estilo dele é um pouco diferente. Ele não é a cara do United, mas ele pode, quem sabe, se readaptar e fazer o United a cara dele, né? Pode fazer a lá Mourinho. Então, assim, eu acho que o torcedor tem que ter um pouco mais de calma até o final da temporada. Se realmente não conseguir fazer boas aparições, e porque o time do tamanho do United merece boas aparições, né? Realmente é um espetáculo ver o jogo naquele estádio. Então eu tiraria ele. O meu nome predileto já foi citado, Julião, que é o Nagelsmann. Ele que vai pro RB, né, pra próxima temporada, mas ele, pra mim, era o cara pra chegar nesse United. Um cara que joga com a bola no chão, que sai jogando, não tem nada de chutão, é toque aqui, é toque ali. E com a qualidade desses jogadores que estão aqui no United, eu acho que ele poderia fazer um ótimo desempenho, um ótimo papel como treinador, com ótimos resultados. Então, assim, o United já pode ficar de olho nele aí depois do RB, viu, Julião? Acho que ele tem um grande futuro pela frente. Acho que o Leonardo Jardim fazer essa transição, igual ele falou, ele é um jogador, um técnico muito bom de transições, mas ele fazer essa transição mesmo do Mônaco pro United é 2 passos à frente. Eu acho que ele pode cair um pouco de rendimento e perder um pouco o elenco. Eu acho que o Tuchel não me agrada para pegar o Manchester United. Talvez um treinador mais de peso, não sei. Joaquim Low, quem sabe? Saindo da Alemanha. Não, eu já não gosto muito de Joaquim Low, não, viu, Julião? Eu acho que tem gente que gosta, muitas pessoas defendem ele mesmo. É um cara cascudo que fez uma boa Copa do Mundo, várias Copas do Mundo pela Alemanha já, né? Já tá há algum tempo. Mas eu não gosto muito do treinador, do estilo dele de jogo, assim. Acho que ele deu muita sorte pelo time do Bayern de Munique. Pois é, eu acho que o Mourinho ele vai ficar até o final do ano, concordo com vocês, até porque é o perfil da diretoria do Manchester United manter a temporada, e aí é a chance do Mourinho se reinventar, né? Mas é bem complicado. A gente torce porque é um técnico consagrado, a gente sempre gosta de ver o Mourinho em evidência, mas assim, eu acho que a diretoria é dito campo, né? E a forma como o Manchester United lidou com a saída do Ferguson não foi legal. Eu acho que o Manchester United não se preparou para a saída do Ferguson. Isso está refletindo agora, né? Você pega um momento muito bom, são 13 Premier Leagues, a diretoria ditou o ritmo do campo, passou
a irresponsabilidade de não se preparar para colocar um nome à altura, né? Logo de cara foi colocar, achou que era apropriado David Moyes e aí acabou batendo a cara com o Van Gaal, e agora o Mourinho, que é o melhor desses nomes, claro, mas não tem feito uma temporada tão boa. Acho que os nomes de técnicos que vocês citaram, vocês falaram todos que eu tinha feito ali, já tinha colocado 4 nomes. Zidane em primeiro lugar, obviamente, eu acho que é o técnico que vai assumir no próximo ano e seria muito interessante vê-lo na Premier League. Pochettino, que é um excelente técnico, vocês ilustraram muito bem sobre isso. E o Julian Nagelsmann, acho que um dia ele vai chegar lá e seria muito bom no United. Ele é muito jovem, é um dos técnicos mais jovens em atividade na Europa. E eu coloco até um quarto nome que vocês não citaram, que é um perfil um pouco parecido com o do Mourinho, se quiser manter nessa pegada de Mourinho. O próprio Antônio Conte, né? Que acho que não é dos nomes mais bem-vindos, não saiu bem do Chelsea, mas é um cara que consegue trazer um resultado imediato. Gosto muito do trabalho dele, acho um bom técnico. Então tá aí os pitacos dos nossos comentaristas, do nosso analista também de hoje, o nosso grande amigo Lucas. Vamos ver aí como é que vai se comportar o time do United nesse restante de temporada, né? Vamos ver se o Mourinho consegue ficar, merece ficar e deverá ficar, né? Mas tem esses dois lados, né? Vai que ele se dá muito mal, vai que ele se dá muito bem, é uma incógnita. Não dá pra gente cravar o que vai acontecer daqui pra frente, mas boa sorte aí pro United. E pessoal, vamos agora pro nosso grande quiz. Começa agora mais uma edição do PL Brasil Quiz. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. E aí, Lucas, você que é a primeira vez que participa aqui do programa, né? Você deve saber que a gente faz um quiz, coloca umas perguntinhas um pouco difíceis aqui para os nossos convidados. Tá preparado? Como é que você tá aí? Estudou um pouquinho? Vamos ver, né? Não sou dos melhores em quiz, mas vamos testar o conhecimento. Vários anos de estudo. Então é isso aí. Então aí, ó, você ficará por último porque é tradição, né? A tradição manda aqui no PL Brasil Quiz. A gente começa primeiro com os dois velhos de casa aqui, né? Capa e Breno. Quem que vai dar a honra de começar primeiro? Pode ser eu. Então vamos lá, Capa. Preparei uma perguntinha especial pra você, vamos lá. A gente falou do José Mourinho, né? Ele conquistou uma Liga Europa pelo Manchester United na temporada passada, final disputado contra o Ajax. O Alex Ferguson conquistou 2 Champions Leagues também, mas os Red Devils conquistaram uma 4ª competição europeia, cara. Foi uma Champions League lá na temporada 67/68. E eu pergunto pra você o seguinte, quem que foi o treinador do Manchester United naquela época? Letra A. Nossa. Ernest Mangnall, letra B, Matt Busby, letra C, Ron Atkinson ou letra D, Scott Duncan? Porra, você me quebrou aí, hein, Julião? Essa Foi aí. Quanto que foi o negócio? 68? 67/68. Essa aí eu tirei lá do fundo do baú. Eu acho que o Lucas sabe, né, Lucas? Fundo da gaveta. 67, 68. Repete aí as... Nem pensava em nascer, hein, capa. Muito tempo. Pô, Ó, nem meu pai tava vivo, velho. Ó, uma dica, tem uma página brasileira sobre o Manchester United que leva o nome desse treinador, e inclusive esse cara tá dentro da nossa equipe, hein, Capa? Ele é o gerente de conteúdo dessa página. Oi, Lucas. Ele mudou o clube, esse treinador. Mudou, exatamente. Antes do Alex Ferguson, foi o grande treinador do United. Não sei se você concorda comigo, louco. né, Lucas? Então repete aí, pô, as... Então vamos lá, letra A. Pra eu lembrar. Ernest Mangnall, letra B, Matt Busby, letra C, Ron Atkinson e letra D, Scott Duncan. Não, o Scott Duncan, esses dois últimos aí não é não. A primeira, como é que é o nome do primeiro? O segundo é famoso. Eu vou ficar com o segundo aí, é Matt Busby, não é isso? Isso mesmo. Busby? Esse aí foi o cara, pô. Eu acho que ele... eu vou com ele, firme nele. Gabaritou, né, Lucas? Certa resposta. Isso aí. O Matt Busby foi o comandante do Manchester United naquela ocasião. Os Diabos Vermelhos venceram o Benfica na prorrogação, na grande final, né, por 4-1, com gols de George Best, 2 do Charlton, Sir Bob Charlton e 1 de Brian Kidd. O Busby também faturou 5 títulos do campeonato inglês e 2 Copas da Inglaterra. Foi o período de mais sucesso do United antes da era Alex Ferguson. Muito obrigado. E agora, Breno, como é que você tá aí? Tá preparado? Tô bem nervoso, hein? Tô bem nervoso. Eu acho que hoje você caprichou. Vamos ver então se eu caprichei mesmo. Eu acho que essa aí tá mediana pra, assim, dá pra levar. Vamos ver se você vai acertar. Continuando o papo sobre José Mourinho, a gente sabe que ele foi vencedor de praticamente tudo, né, Breno? Mas, dos títulos que eu vou falar aqui agora abaixo, ele só não conquistou um. Quero saber se você sabe qual que é esse título. Vamos lá, letra A. Copa do Rei da Espanha,
pelo Real Madrid. Letra B, Campeonato Português, pelo Porto. Letra C, Supercopa da Inglaterra, pelo Chelsea ou pelo Manchester United, não sei. Ou letra D, Supercopa da UEFA. Bom, vamos por eliminação. Quais são as opções? Copa do Rei, Campeonato Português, Supercopa da Inglaterra e Supercopa da UEFA. Português ele ganhou. Supercopa da Inglaterra ele ganhou. Quais são as outras que sobraram? Supercopa da UEFA, que é o título, né, do campeão da Champions com o campeão da Liga Europa, e a Copa do Rei da Espanha. Copa do Rei ele ganhou, eu lembro. Então, por eliminação, vai ser Supercopa da UEFA? Supercopa da UEFA. Por eliminação, eu acho que é a Supercopa da UEFA. Seu raciocínio foi perfeito, Breno, é isso aí mesmo. Ó, a gente sabe que o Mourinho ganhou Champions pelo Porto, pela Inter, né? Então, ele não jogou nenhuma das duas, eu acho. Não foi isso, vamos voltar lá atrás. O Capa já deu a ideia. Na Inter, quando ele ganhou lá em 2010, quem não lembra, né? Ele saiu da Inter depois do título da Champions e foi treinar o Real Madrid. Então não deu tempo dele pegar essas últimas partidas, né? Mundial, Supercopa e tal. E o Rafa Benítez, que foi no lugar dele. E, na época do Porto, pra onde que ele foi depois do Porto, galera? Vamos ver se alguém sabe. Pro Chelsea. Pro Chelsea. Mesma coisa também. Pegou a oferta de emprego do Chelsea, que pra época não podia ser ignorada, e não deu tempo também de disputar os primeiro títulos. Treinador da era Abramovich e primeiro título, né, Julião? Já chegou ganhando. Já chegou metendo o pé, chegou de sola no campeonato inglês. E agora, Lucas, por último, mas não menos importante, tá preparado? Como é que tá o coração aí? Nervoso, vamos ver, eles já colocaram a pressão em mim, né, acertar. Então vambora. O coração dele batendo, ó. Batimento a mais de 100. Lucas, terceira e última perguntinha para o senhor. Qual é o maior artilheiro da história do Manchester United, levando em conta apenas edições de campeonato inglês? Letra A, Wayne Rooney. Letra B, Dennis Law. Letra C, Dennis Viollet. Ou letra D, Sir Bob Charlton? Quais as opções? Wayne Rooney, Dennis Law, Dennis Viollet ou Bob Charlton? É só da Premier League. Só da campeonato inglês, né? Premier League, campeonato inglês, primeira divisão. Letra A, Wayne Rooney. Caiu na pegadinha, Lucas. Wayne Rooney foi o maior artilheiro da história do United, levando em conta todos os gols, né, de todos os campeonatos. Mas quem marcou mais gols no campeonato inglês, sabe quem que foi? Bob Charlton, com 199. Ele foi o artilheiro dos Red Devils apenas contando partidas do campeonato inglês. No geral, o Wayne Rooney foi o goleador. Eu caí. Foi a pegadinha, Caí no recorde que o Rooney bateu no empate com o Stoke City, fez um gol de falta no fim. Lembrei desse momento e falei por causa desse momento. Não, mas aí você deu uma informação de qualidade aí também, errou, mas tá por dentro da história. Eu que fui maldoso mesmo, Lucas. Ô Júlio, Oi. Seu nome é Júlio César Puyat ou é Serginho Malandro? Serginho Malandro pros mais chegados. Pegadinha do malandro, hein? Essa confundiu. Não, mas... Ô, Julião, pode fazer uma pergunta sobre essa pergunta? Pode. Essa é gol deles só pelo United, né? Só pelo United, é. Ah, tá. Se fosse pelo Everton, talvez ele batia. Isso, velho. Aí teriam mais alguns golzinhos, né? Ô, louco, o Julião foi maldoso pra caramba. Não, é porque se eu fosse professor, eu dava meio ponto. Mas é claro que isso não tira a credibilidade do nosso grande convidado de hoje, que manja muito. Pô, tinha nem como, pô. Mandou bem demais. Acontece. Acontece nas melhores famílias. É isso aí, então, pessoal, a gente vai terminando aqui mais uma edição do podcast PL Brasil. Gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês três hoje. Matheus, Capanema e Breno, começando por você, Capa, meu parceirão de YouTube, sempre um prazer. Muito obrigado, Júlio. Obrigado, Breno, por mais um programa, né, ao lado de vocês, minha dupla predileta. Vamos que vamos, seguimos fortes e juntos, né, fazendo nosso trabalho aqui na PL Brasil. E que a galera continue acompanhando a gente também no YouTube, também no SoundCloud, no iTunes e em todas as redes sociais da PL Brasil. Valeu também, Brenão, por mais um programa ao seu lado. Muito obrigado, sempre bem-vindo e até a próxima, meu caro. Eu que agradeço, muito obrigado, Julião, Capa, Lucas. Seja sempre bem-vindo. E Lucas, cara, brigadão também pela sua participação. É sempre muito bom ter alguém assim que acompanha, né, os times
gente fala setorista, né, mas são os torcedores que sabem o dia a dia do clube, estão mais ligados. A gente sabe de Premier League um pouco mais no geral, né, mas esses especialistas que sabem falar muito de um clube só é muito bom também pra gente esclarecer dúvidas que eventualmente nós três aqui no programa temos. E cara, pra quem não conhece o seu trabalho lá no ESPN FC Brasil, né, você comanda o blog Stratford End, né, por que esse nome? Só de curiosidade. O nome é por causa da parte lá do estádio, que é a mais famosa, onde fica a torcida que cantava um pouco mais há um tempo atrás, agora não muito, não costumam fazer tanto barulho hoje em dia, mas é a parte mais histórica, digamos assim, do estádio. Ah, então show de bola. Fica aí a curiosidade, acessem lá o blog dele, conteúdo fino de primeira qualidade. Então, cara, muito obrigado, seja muito bem-vindo, viu? Eu que agradeço, foi um papo de muita qualidade, sempre muito bom. Acompanho o trabalho de vocês faz algum tempo, desde que eu comecei a escrever na internet, assim, eu aos poucos fui conhecendo, né, todos os sites possíveis de futebol inglês de vocês. Acompanho faz tempo, então é um prazer, até uma realização estar participando do primeiro podcast, espero que tenha mais oportunidades e um abraço aí para todo mundo, Júlio, Breno, Matheus e a quem está ouvindo. Ah, com certeza vai ter mais oportunidades, pode ficar esperando aí que sempre que surgir pauta sobre o United, a gente vai te dar um toque e você vem correndo pra cá participar, combinado? Então é isso aí, galera, até a próxima semana, a gente volta na próxima terça-feira com mais PL Brasil, mais podcast e mais conteúdo de qualidade pra você. Siga a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Twitter, Facebook, Instagram, temos o nosso blog, canal no YouTube e o podcast sai no Google Podcasts, no iTunes, no SoundCloud e quem sabe um dia no Spotify. Estamos tentando aí. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço pra vocês, um grande beijo e até a próxima. Falou!